Olá pessoal, bem-vindos à aula 5 e nessa aula a gente vai falar sobre detecção de imagem e mensagens de alerta, tá? Vamos começar sobre detecção de imagem, que é o tema mais extenso aqui, e logo no final da aula eu falo sobre mensagens de alerta, tá? Porque é um tema muito curto e não merece tanta nossa atenção quanto detecção de imagem, mas vamos lá. Vocês estão acostumados a clicar em botões, né, e reconhecer diversos tipos de ícones, programas, menus suspensos, listas e por aí vai. Vários objetos no seu computador. É, Acontece que bem antes de existir o computador, a gente por vida reconhece objetos, né, no mundo real. Afinal, nós temos os nossos olhos, a nossa visão. E essa aula, especificamente, ela é muito mais sobre automatizar uma coisa nossa do que o computador em si. Porque nas aulas passadas a gente automatizou o mouse, a gente automatizou o teclado, mas agora, galera, a gente vai automatizar a nossa visão. Exatamente. Então, como vocês podem ver aqui, eu coloquei uma imagem é, que, aos olhos humanos, todos os objetos aqui nós conseguimos identificar. A gente sabe que isso aqui é uma cadeira, a gente sabe que isso aqui é um copo, a gente sabe que isso aqui é uma tigela, um notebook, uma garrafa d'água, uma mesa e por aí vai. No ramo digital, né, no computador, não muda, a lógica é a mesma. A gente sabe que, por exemplo, isso aqui é um botão de fechar, vai fechar alguma coisa. A gente sabe que, deixa eu sair aqui do slide, isso aqui é o botão de minimizar. A gente sabe que isso aqui é o botão do Windows, a gente sabe que isso aqui é a lixeira, né? A gente sabe que isso aqui é a área de trabalho, aqui é o botão que a gente vai abrir o Google Chrome. Então a gente já está habituado com essas coisas. A questão é como a gente ensina ao computador que ele deve clicar na lixeira, por exemplo, de forma é, a reconhecer a lixeira. Porque nas aulas passadas a gente estava movendo o nosso mouse a uma posição bruta da imagem. Ou seja, se eu vou mover o meu mouse para cá, onde ele está agora, ele independentemente de qualquer coisa, ele vai até aqui, ele vai para cá, sempre, tá? Mas e se eu quisesse mover o meu mouse não para uma posição x e y, não para uma coordenada, mas para o lugar que uma imagem específica está? Como é que eu faço isso? É aí que a gente vai usar esse comando aqui, que está no documento, na parte de tela. Eu coloquei no tópico de tela, porque tem a ver com tela, né? Esse comando aqui, ó, pyautogui.moveTo e mais uma função aqui, por dentro de outra função, com que recebe o parâmetro de uma imagem e uma duração. Vocês vão entender o que esse comando faz, tá? Não precisa se assustar. Então eu vou abrir aqui o Python. Eu vou excluir todo o código da aula passada e vou colar o comando, tá? Então vamos nessa. O que acontece, galera? Esse comando vocês sempre vão personalizar apenas duas coisas, dois valores. O primeiro é esse aqui, ó. Esse é o caminho da nossa imagem. Imagem essa que queremos que o Python ache e direcione o ponteiro do mouse para lá, ok? E o tempo em que o ponteiro do mouse vai para essa imagem é de 1 segundo, beleza? Poderia ser de 2, poderia ser de 3, poderia ser de 10. É a mesma lógica aqui daquele comando de mover o ponteiro do mouse, tá? Só que aqui ele não move para uma posição x e y, aqui ele move para uma imagem na tela. Então ele vai procurar a imagem que nós vamos fornecer em tela. Se ele não achar, o programa vai dar erro. Se ele achar, automaticamente o ponteiro do mouse vai
até ele, beleza? Só que aí é que tá. Como é que a gente fornece a nossa imagem para o Python? Então, o exemplo que eu quero mostrar para vocês nesses primeiros minutos é, é a minha lixeira, tá? Vocês podem usar qualquer outro artefato, qualquer outro objeto no computador de vocês, um menu iniciar, um botão do Windows Explorer. Vocês podem abrir, inclusive, o navegador de vocês e brincar dentro do navegador mesmo, qualquer botão aqui, um botão do Gmail, qualquer coisa, galera, literalmente qualquer coisa, tá? Por exemplo, sei lá, Amazon. Eu vou entrar aqui no site da Amazon. Eu quero fornecer uma imagem aqui do botão de venda na Amazon ou mais vendidos, tá? O céu é o limite. É a sua imaginação o seu limite, beleza? Só que aqui, para efeitos didáticos, eu quero que o meu Python reconheça a minha lixeira, tá? Deixa eu botar a minha lixeira aqui numa posição que eu vou botar mais ou menos no centro da tela, tá? Pronto. Então, nós vamos precisar da imagem da nossa lixeira. Para isso, vamos utilizar a tecla de print, né? Do teclado. Então, eu vou printar essa lixeira, tá? Como eu quero só a lixeira, eu capturo a menor imagem possível que contenha a lixeira, tá, galera? Eu não quero pegar outros objetos ou uma área muito grande. Eu só quero minha lixeira, não preciso capturar outras coisas. Eu só quero isso aqui, galera, tá? E aí eu vou capturar a minha lixeira, tá? Pronto. Ok, vou apertar aqui e vou lá. Aqui eu tenho uma imagem agora da minha lixeira. Agora eu preciso salvar essa imagem, tá? Então vamos salvar. Ela por padrão vem com extensão PNG, tá? Vou atribuir um nome aqui para ela, lixeira, e vou salvar na própria área de trabalho mesmo, tá? Beleza. Pronto, já está aqui nossa imagem. Pronto, o que, que acontece? Agora eu preciso fazer com que o Python receba essa imagem, para afinal de contas ele procurar e levar o ponteiro do nosso mouse até a nossa lixeira. Então, como é que eu faço isso? Galera, quando vocês estiverem trabalhando com imagens, você sempre vai deixar o arquivo da sua imagem, tá? A sua imagem em si, no mesmo diretório, na mesma pasta aonde se encontra o seu aplicativo Python, o seu arquivo Python. Então, o que é que nós vamos fazer? Exatamente, nós vamos copiar essa imagem, tá? E colar no nosso arquivo raiz, aqui, meu app, tá? A gente pode vir aqui, botão direito do mouse e paste, que significa colar. E aí nós confirmamos e você pode perceber que o nosso arquivo, que a nossa imagem já está na mesma pasta do nosso aplicativo. Ele está ao lado, tá? Pode-se dizer assim também, que ele está ao lado do nosso arquivo. E se vocês vierem aqui, visualizando a estrutura das pastas pelo Windows Explorer, vai estar aqui, tá? A nossa imagem junto com o nosso arquivo Python, beleza? Vamos fechar aqui. Só que ainda não acabou. Você apenas configurou o ambiente para que essa imagem possa ser chamada, tá? E como é que a gente chama? Simplesmente digitando o nome dela com a extensão. Lembra na aula que eu pedi para vocês habilitarem aquela função do Windows que revela as extensões dos arquivos? Então ela vai nos ajudar agora, porque você sabe que é um .png. O nome do seu arquivo é lixeira, mas a extensão é .png. Então você vai digitar exatamente isso, lixeira.png, entre aquelas aspas aqui do PyCharm, beleza? Você poderia também identificar por aqui, né? De qualquer forma, se você não habilitasse aquela extensão no Windows, o PyCharm iria se encarregar de mostrar a extensão aqui. Mas é sempre bom garantir. Então vamos escrever
o nome do nosso arquivo, tá? Com a sua extensão. E aqui eu quero deixar muito claro, se o nome do seu arquivo fosse qualquer outro, você deve digitar esse outro nome aqui, tá? Se você nomeou, por exemplo, de minha lixeira, é minha lixeira, ok? Com a extensão. Se inclusive fosse outra extensão, você deve colocar a outra extensão, tá? Mas no nosso caso aqui, isso não vai funcionar, porque não temos um arquivo chamado minha lixeira com extensão JPEG. O nosso arquivo é lixeira.png, beleza? Então, vamos nessa. Eu vou clicar no botão de Run aqui e eu quero que vocês imaginem o que vai acontecer, beleza? Então, pausa o vídeo, dá uma pensada, não precisa pensar demais não, só uns 20 segundos, 30 segundos mesmo. E agora eu vou executar o nosso programa. Exatamente, pessoal. O nosso programa deu erro porque a nossa tela aqui é o PyCharm. Não tem lixeira nenhuma na tela. A nossa imagem não se encontra na tela. Então, o Python, o que ele fez? Ele rodou todos os comandos aqui. Quando chegou nesse comando de detecção de imagem, ele procurou, galera, a nossa imagem na tela, mas ele não viu nada. Porque o que está consumindo a nossa tela agora é o PyCharm, tá? A gente não tem nenhuma lixeira aqui, beleza? Mas se nós se nós minimizarmos o PyCharm e revelarmos a lixeira, tá? Deixa eu até excluir a foto daqui, beleza? E esvaziar. Pronto. Se a gente minimizar o PyCharm e deixar ele procurar nessa tela aqui, possivelmente ele vai achar e vai arrastar o nosso ponteiro do mouse, aonde quer que ele esteja, para o centro dessa lixeira. Que o comando ele faz isso também, tá? Eu me esqueci até de mencionar, mas ele não apenas move o ponteiro do mouse para a imagem, como move para o centro daquela imagem, tá? Então, o que a gente vai fazer? Como não dá tempo, como o Python é muito rápido, depois que você clica em executar o comando, eu preciso fazer o quê? Exatamente, eu preciso atrasar esse comando aqui. E eu só posso fazer isso com a função time.sleep, que vem dessa biblioteca aqui, beleza? Então vamos lá, time.sleep, ou se você quiser mais praticidade, né? Você pode vir aqui e simplesmente copiar, tá? Essa função. Não acho que seja necessário para uma função tão pequena, mas se você tiver com muita preguiça, você pode, tá? Não vou julgar. E aí vamos fazer um descanso aqui de 5 segundos, beleza? Então vamos lá. Eu vou executar o meu programa. Minimizei já e vou deixar o ponteiro aqui descansando. 5 segundos já devem ter passado e deu erro, tá? Deixa eu explicar para vocês o que acabou de acontecer. Pessoal, quando você tira uma captura de tela, né? Quando você faz um print de qualquer imagem no Windows e salva em uma imagem, o que acontece? Existe ali um processo de compressão de imagem, ou seja, não é... Olha que louco isso. Aparentemente é a mesma imagem, mas em termos de pixels, cada quadradinho responsável por aquela imagem, né, a nível em um nível que não é a olho nu, tá? Não é a mesma imagem. Por quê? Porque o processo de tirar o print, o programa do Windows que tira o print e muitos outros programas que têm essa mesma função não vão tirar um print com a fidelidade de 100%, tá? E o rigor dessa função aqui é muito alto, tá? Ele tem uma exigência muito alta que a imagem que você passe seja extremamente, exatamente igual à
imagem que você quer achar que está presente na tela, entende? E como nesse caso aqui o Windows comprimiu a imagem, né, possivelmente ali eliminou alguns pixels, ele não acha a imagem. Então, o que a gente faz para contornar esse tipo de situação? Podemos adicionar aqui um parâmetro depois dessa última aspas aqui. Vamos digitar vírgula para isso, um espaço e digitar aqui confidence, o sinal de igual, e eu vou digitar aqui o número 0.7, 0.7, tá? Galera, o que é esse confidence? E inclusive o comando com o confidence está na documentação, beleza? Exatamente aqui, embaixo do nosso comando original, que você raramente vai usar, tá? Sempre prefira esse aqui com o confidence. Vou explicar para vocês o que esse confidence faz. Vamos lá. Galera, antes, na verdade, já explicando para vocês, eu vou copiar a mesma função, o mesmo comando, porém sem o confidence, tá? Qual é a diferença de uma para outra? Basicamente, esse comando aqui, ele confia que a imagem que você passou, ele confia que a imagem que você quer buscar é exatamente igual, extremamente igual à imagem que você passou. A confiança dele é máxima, tá? E não temos como alterar isso. Já nesse segundo comando, a confiança dele não é máxima. A confiança dele é de 7 décimos, tá? Isso aqui vai de 0.0, inclusive é um valor que não tem por que você utilizar, confiança nula, tá? Praticamente nunca você vai utilizar, até o valor 1.0, que é a confiança máxima, tá? Quando eu adiciono aqui 1.0, como é confiança máxima, ele está confiando que a imagem que você quer detectar vai ser exatamente igual à imagem que você passou. Na prática, se torna um comando idêntico a esse aqui de cima, tá? Então, não troque 6 por meia dúzia, beleza? Se você for utilizar o confidence, digite aqui um valor menor, uma confiança menor. E normalmente o valor de 0.7 já reflete em um resultado bom, tá? O programa já consegue achar a imagem, beleza? Então vamos ver aqui o que acontece com o nível de confiança 0.7, tá? Eu vou executar, rapidamente já minimizo e vou deixar o ponteiro do meu mouse no canto superior direito, tá? Agora. Perfeito, galera. Então vocês podem ver que o Python ele achou a lixeira, tá? Com um nível de confiança menor, que foi o de 0.7, e ele moveu o ponteiro do nosso mouse até o centro da imagem, né, da lixeira, e esse deslocamento, né, foi durante 1 segundo, tá? Se você quisesse mais, 3, 4, 5 e assim por diante. Você já deve estar familiarizado com isso, beleza? Então é basicamente isso, galera. É assim que você detecta imagens no Python, tá? Se você pode substituir esse essa palavra entre essas aspas por qualquer outro arquivo de imagem que você queira detectar, tá? Inclusive você pode repetir no seu código vários comandos de detecção de imagem para diferentes coisas. Você pode ir combinando, galera, tá? Não necessariamente você vai usar um comando só, tá?
se porventura na parte inicial do seu programa você quiser localizar uma imagem e depois se você quiser localizar outra, vai fundo. Só saiba que para cada imagem que você quer detectar, você vai ter que tirar um print daquele botão, daquele ícone, daquele objeto, tá? E anexar a essa pasta, colar nessa pasta aqui, beleza? Além, é claro, de modificar o nome. Estou batendo, galera, às vezes no mesmo ponto para firmar mesmo o conhecimento, beleza? Mas claro que vocês podem tirar suas dúvidas nos comentários. Eu vou tentar responder o máximo possível, beleza? Agora eu vou falar para vocês sobre a mensagem de alerta. É um tema extremamente rápido, olha só. Pessoal, vamos supor que você queira fazer uma automação e sair para tomar café. Quer deixar sua automação rodando e sair para tomar café, tá? E quando você voltar, como uma das formas de você saber que a sua automação executou com sucesso é você, evidentemente, verificar se algum comportamento ali que era para ter acontecido aconteceu. É uma das formas, né? Por exemplo, o projeto final tem o envio de um e-mail. Então, se eu recebi o meu e-mail no celular, eu sei implicitamente que minha automação finalizou com sucesso. Mas se para além disso eu quiser uma outra confirmação, se eu quiser uma imagem aqui na tela, um alerta aqui na tela dizendo que o meu programa foi concluído, eu resolvo isso de forma simples, tá? Eu posso vir aqui no documento, ir em mensagem de alerta, só tem um comando mesmo, porque é bem simples, copiar e voilá. Simplesmente isso, pessoal. E aí ele vai imprimir em tela, né, mostrar em tela uma janelinha mostrando esse texto aqui, todo o texto que você digitar entre aspas, tá? Precisa ser entre aspas. Nesse caso a gente colocou aqui processo concluído, sua automação foi executada com sucesso, mas poderia ser qualquer outro texto. Vamos testar com esse texto e depois com outro texto. Então meu programa localiza a lixeira, vai até ela e processo concluído, sua automação foi executada com sucesso. E aí eu sei que a minha automação foi executada. Eu venho aqui e clico OK. Beleza? Isso funcionaria, galera, com qualquer outro tipo de mensagem, tá? Inclusive coisas aleatórias aqui. Deixa eu digitar para vocês verem que funciona realmente com qualquer texto, tá? Executando. E tá aí nossa mensagem aleatória, né, que quisemos colocar. Mas não se limita, tá, galera? Esse comando não se limita apenas a você ter que colocar no final do seu código. Não, inclusive você pode colocar no início. Você pode colocar inclusive 2 alertas de código, 3, 4, quanto vocês quiserem, beleza? Por exemplo, se eu quiser uma confirmação antes do meu projeto iniciar, tá? Sei lá, clique em OK para iniciar a automação. E aqui no final, eu coloco uma mensagem de despedida. Automação concluída. Até a próxima. Vamos lá. Olha só, galera, que legal. Assim que eu executei, o Python já leu essa linha aqui e está travado aqui. Ele não executa nada daqui para baixo até eu apertar o botão de OK. Quando eu apertar o botão de OK, a minha automação vai ser iniciada. Vamos apertar OK aqui, correr para a área de trabalho para identificar a lixeira. Identificou, correu com o botão do mouse, com o ponteiro do mouse e automação concluída. Até a próxima. Perfeito, tá? Então, fica aí de conhecimento para vocês também que você pode deixar uma mensagem de alerta na sua tela. Tá legal? Agora, pessoal,
vamos para nossa atividade, tá? Consolidando aí todos os conhecimentos que estamos vendo nessas aulas, inclusive incluindo o de detecção de imagem e mensagem de alerta, tudo bem? Vamos aqui, vamos lá. Crie um script que, ao ser executado, identifica o botão do seu navegador e clica nele. Depois, digita um site que mostra o resultado do último jogo da Mega Sena, que legal. Entra, printa a tela, vai no WhatsApp Web e envia a imagem para alguém. Galera, duas considerações. Você não precisa mandar o print pro WhatsApp de ninguém, tá? Você pode inclusive selecionar outro programa para fazer isso. Como por exemplo eu vou fazer, que é o Telegram. Eu só coloquei o WhatsApp aqui porque normalmente é o que a gente mais usa, né? Mas no meu caso aqui eu vou utilizar o Telegram, tá? A lógica é a mesma, não muda. E a segunda consideração é que para essa atividade a mensagem de alerta é opcional, tá? Mas eu recomendo fortemente que você pelo menos use uma vez, tá? Para você saber que existe. O importante é que você saiba que existe, que você saiba que é uma opção para você, tá? Então, vamos aqui praticar. Como eu sempre digo, recomendo que você assista toda a explicação, todo o código da atividade e depois você tente praticar, não voltando no meu vídeo, mas sim com a documentação em mãos, que eu disponibilizei para vocês aqui, ó. Essa belezura aqui no Notion, tá? Então, é isso. Vamos lá. Esses comandos aqui não mudam, né? Vocês sabem que precisam ter isso aqui importados já. E vamos lá ao que a nossa atividade pede. Em primeiro lugar, eu preciso identificar o botão do meu navegador. Tá? Em primeiro lugar de tudo. Eu quero usar aqui para essa aula o Edge. Então, como vocês sabem, para identificar a imagem, eu preciso antes ter um print, uma imagem, uma foto daquela imagem. Tá? Então, vamos lá. Daquele objeto, daquele ícone, enfim, vocês entenderam. Vou tirar um print aqui do ícone do meu Edge. Beleza? Perfeito. Agora eu vou salvar. Vou colocar aqui Edge botão. Não coloca acento, tá, pessoal? Não é legal você colocar acento em projetos de programação, como eu já avisei. Deixa eu salvar aqui na área de trabalho mesmo. Como vocês sabem, vocês precisam copiar isso para a pasta raiz do programa de vocês, tá? Deixa eu deletar, né, esse ícone de lixeira, essa é a imagem da lixeira que não vamos utilizar mais. Então aqui o botão do Edge está aqui. Vamos comentar, né? Identifica o Edge e vai até ele. Agora o comando para identificação de tela, não vou usar esse, tá, pessoal? Sempre vou utilizar com o Confidence. E aqui a gente tem que modificar para o nome do nosso arquivo. O nome do nosso arquivo é edge-botão. E a gente de cara aqui já pode ver se está funcionando. Vamos ver. Failed to read because file is missing. Calma. Olha só, galera. Eu esqueci de colocar a extensão. A minha extensão é .png, tá? .png. Então vamos executar. Olha só que loucura. Ele levou o meu mouse, o ponteiro do meu mouse, para esse ícone aqui. Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas se ele resolveu fazer isso é porque o nosso nível de confiança tá baixo demais, tá, galera? Vamos tentar subir um pouco para 0.8. Beleza, perfeito. Então, isso aqui você vai ajustando, tá, pessoal? Se você perceber que o nível de confiança tá baixo, você aumenta. Se tá muito alto, você diminui, tá?
Simplesmente isso. Identifica o Edge, vai até ele e precisamos clicar, né? Identifica o Edge, vai até ele e clica. Isso aqui já é outro comando, né? O comando de clique. E está tudo no Notion. Deixa eu... cadê aqui? Aqui. Beleza. Tá, primeira parte do programa já está feita, então meu programa vai até o Edge, clica nele e eu não quero correr o risco de começar do Python começar a digitar muito rápido sem o Edge ter aberto por completo ainda, né? Então eu vou esperar, vou chamar a função aqui time.sleep, né? Para ele descansar uns segundinhos aí, uns 3 segundos. Aqui no comentário eu modifico, vai até ele, clica e espera 3 segundos, tá? Ok. Agora, galera, olha que interessante. A nossa atividade nos diz o seguinte: depois digita um site que mostra o resultado do último jogo da Mega Sena. Vamos lá então no site do resultado da Mega Sena, né, que é no site da Caixa, Loterias Caixa. Cadê você, Mega Sena? Aqui, confira o resultado. Então aqui, esse link, pelo que eu sei, ele pega sempre o último concurso, né? O último jogo que aconteceu e mostra aí o resultado na tela. Eu quero um print dessa imagem aqui, tá? Então eu vou simplesmente copiar esse link aqui. Vou comentar, né? Digita tudo isso que está entre aspas e aperta Enter. Galera, qual é o comando que digita? Isso mesmo, tá tudo no nosso Notion. Então é esse aqui, tá? Comando que digita palavras, escreve coisas, né? Não se trata de atalho, não se trata de apertar uma tecla, se trata de escrever uma mensagem, um conjunto de sentenças e por aí vai. Colo o meu link aqui, né? Ele vai digitar cada letra por 0,25 segundos. E como eu quero agora aí sim apertar uma tecla, que é a tecla Enter, eu utilizo esse comando aqui, pyautogi.press, que aperta uma tecla. Eu não quero apertar a tecla Left, né, que é a setinha esquerda do teclado. Eu quero apertar a tecla Enter. Então eu digito aqui Enter, tá? Se fosse qualquer outra tecla, por exemplo, Shift, eu colocaria aqui Shift, tá? Se fosse, sei lá, para apertar a tecla ESC, eu colocaria aqui ESC. Esse comando é de apertar apenas uma tecla e a nossa tecla é Enter, tá? Só frisando mesmo. Então vamos ver como é que está o nosso programa, né? Ok. Espera 3 segundos. Tá bom, agora ele digita toda a URL. Perfeito. E depois disso aperta Enter. Apertou Enter. Tranquilo. Só que vocês estão vendo, galera, que essa página aqui ainda não está capturando o resultado da Mega Sena. Vocês percebem que eu preciso descer aqui na barrinha de scroll. Então é um recurso do meu mouse. Então agora vamos precisar do comando de rolar o botão scroll do mouse, que é um comando que a gente não tinha utilizado na aula de automação de mouse. Então já vamos aproveitar para utilizar aqui e agora, tá bom? Eu vou precisar rolar apenas um pouquinho, mas ainda assim eu vou ter que fazer testes para ver o quão bom fica o número que eu vou utilizar, beleza? Então vamos aqui
na documentação onde tem escrito mouse, tá? Onde tem escrito mouse. Cadê? Aqui. Aqui seria esse comando, galera. Tá tudo bem detalhado, bem resumido, tá? Vocês podem ler e entender o que cada comando faz no documento. Como vocês ainda não sabem, deixa eu explicar. Esse valor aqui é meramente para vocês trocarem pelo valor de vocês, tá? De forma nenhuma isso aqui vai ser esse comando vai ter essa palavra valor. No lugar dessa palavra valor é um número, tá? Positivo, se você quiser subir pela página, tá? Ou negativo, se você quiser descer. No nosso caso vai ser negativo, porque a gente quer descer, tá? Então, vamos ver se menos 100 já atende bem, beleza? Tá certo. Deixa eu adiantar um pouquinho, que eu percebi que a parte ali de escrever essa URL estava um pouco lenta. Deixa eu colocar para 0,1, pelo menos só para testar e não perder muito tempo. Ok. Esperou 3 segundos, agora ele está digitando. E vou lá. Não percebi nenhum resultado. Então vamos mudar esse valor para, sei lá, 500. Vamos ver se faz diferença, tá? Tudo é teste, pessoal. Quando a gente está mexendo com automação, não tem para onde correr. Esses valores precisam ser testados mesmo. Tá? Se ele não mudar nada, eu já sei o que é. Já sei o que é, pessoal. Então, o que acontece? Quando lembra daquela questão do Python que ele é muito rápido? Então, quando eu aperto Enter, a minha página nem carregou ainda. E o meu programa, em questão de milissegundos, muito rapidamente, ele já está executando esse comando. Então, eu preciso dar um respiro aqui para que a minha página tenha carregado. E aí sim o Python ativa esse comando, beleza? Então, deixa eu ter um respiro aqui, tá? Antes de scrollar o mouse. Vamos ver se funciona agora. Outra coisa que eu percebi, a gente não moveu o ponteiro do mouse para ficar na página, né? A gente estava com o ponteiro do mouse o tempo todo aqui no ícone do Edge, então obviamente ele não vai mover nada. Eu preciso pelo menos deixar o ponteiro do meu mouse aqui na tela. Deixa eu rapidamente ver a coordenada que o meu mouse fica no meio da tela assim, aqui já está suficiente. Então pode ser essa posição aqui, tá? Então depois de digitar a tecla Enter, eu quero que o meu programa ele percorra essa posição com o ponteiro do mouse. Vamos coletar essa função, né? Copiar essa função. Não é de clique, tá, pessoal? É a função literalmente de mover o mouse. Então, o meu X é 852, o meu Y é 464 e a duração, que é em segundos, eu quero que seja 1 segundo, tá? Então, vamos executar esse programa. Na real, eu já tinha uma aba do Edge, então não ia funcionar. Deixa eu executar aqui de novo. Pronto. Espera 3 segundos. Digita minha URL. Move o ponteiro do meu mouse e scrolla.
Beleza, pessoal. Esperou 3 segundos e scrollou. É esse frame aqui mesmo que eu quero, tá? E aqui eu vou tirar print. Galera, eu nesse momento vou mostrar para vocês uma função muito útil, tá? Do Python, mas que a gente vai acabar não utilizando porque existe uma solução mais inteligente. Porém, eu quero que vocês conheçam da mesma forma, beleza? Então vamos aqui no Notion, especificamente em tela, onde diz aqui, screenshot. Galera, vamos lá. Depois que o meu mouse scrollar, eu quero tirar uma screenshot, ou seja, uma captura de tela. E eu quero que essa captura de tela tenha esse nome e extensão. Eu preciso escolher a minha extensão aqui, eu quero PNG e quero que o nome seja minha captura. Como esse nome aqui está exatamente o mesmo nome do Notion e eu quero provar para vocês que vocês podem colocar qualquer nome, eu vou mudar, tá? Vou colocar aqui resultado Mega Sena, beleza? O que acontece? Quando o Python chegar nesse comando, ele vai tirar um print da nossa tela inteira e vai jogar isso em arquivo para nossa pasta raiz. Então deve aparecer aqui um arquivo de imagem chamado resultado-mega-cena.png, beleza? Então vamos ver se isso acontece mesmo na prática. Deixa eu fechar o meu Edge e voltamos ao script. Perfeito. Então, vamos fechar. Olha aí, galera. Resultado-mega-cena.png. Se eu der um duplo clique, ele vai abrir aqui mesmo no PyCharm e vocês podem ver que a imagem está aqui, beleza? Deixa eu fechar isso. Deixa eu mostrar para vocês a nível de Windows, tá? Explorer e tá aqui a minha imagem, tá? Se eu clicar, ele vai abrir com fotos do Windows, né? E tá aqui, eu posso fazer o que eu quiser, posso editar, posso simplesmente salvar essa imagem na nuvem, né? Posso, sei lá, colocar no pendrive e por aí vai. Só que o que acontece? Para uma imagem que você não precisa guardar no seu computador, e a gente não precisa, nesse contexto aqui, guardar, né? A gente quer enviar essa imagem para uma rede social, para um contato, não é interessante que eu salve no meu computador. Eu vou acumular um arquivo aqui que não é o propósito desse arquivo ficar no meu computador. Eu quero mandar para fora, quero mandar para um contato, certo? Então, por que não tirar print sem salvar o meu arquivo? E como é que eu faço isso? Existe um comando do Windows, um atalho, que é o Windows Print, tá? A tecla de Windows mais a tecla Print do seu teclado, que ele faz exatamente isso aqui agora. Ó. Olha a animação na minha tela. Tirou o print. E aqui esse print que eu tirei, ele está armazenado no meu na minha área de clipboard, tá? Clipboard é uma área na memória na memória RAM do seu computador que o Windows reserva para deixar as coisas que você copiou, beleza? Então agora se eu der um Ctrl V em qualquer plataforma que aceite colação, vamos dizer assim, de imagem, vai colar a minha imagem, tá? Eu pretendo usar o Telegram, vou utilizar aqui o contato da minha namorada para enviar essa imagem e perceba que se eu clicar em Ctrl C aqui, olha aqui a minha imagem, que o atalho do Windows se encarregou de copiar. E aqui eu só preciso clicar em enviar, beleza? Mas vamos cancelar, vamos fazer tudo isso antes no Python, beleza? E primeiro vamos organizar esse trecho de código aqui, tá? Aperta Enter, move o ponteiro do mouse
o suficiente, suficiente para estar na tela do navegador e espera 3 segundos. Não vou digitar mais nessa mesma linha porque já está estourando o meu campo de visão aqui. Agora eu vou para a próxima. Usa o scroll do mouse para descer um pouco na página. E aqui nós não queremos mais esse comando, nós queremos tirar um print pela função de atalho do Windows e podemos fazer isso com o comando hotkey, beleza, galera? Que fica aqui em teclado na documentação, aqui pyautogi.hotkey, tá? Eu não quero esse atalho, Ctrl Alt Del. Eu quero Windows mais print screen, tá? Então já vou retirar o terceiro, porque eu só vou utilizar dois. E aí aqui eu coloco Win e deixa eu relembrar qual é o nome dessa tecla, tá? Aqui na documentação do próprio PyAutoGui, vamos achar ela aqui. Aqui, Print Screen, ela que eu quero. Beleza, deixa eu voltar, colocar Print Screen aqui e vamos ver se ele tira, né, esse print. Só que eu não quero executar todo esse código só para ver se o meu código está tirando o print de fato, né? Eu não é muito trabalho, galera, é muita espera. Então o que vocês podem fazer? Vocês podem criar um arquivo aqui Python para executar testes específicos. Então podemos nomear esse arquivo aqui de testes. Vou colocar aqui específicos, testes específicos, tá? Apertei Enter e aí, obviamente, eu tenho que importar todas as bibliotecas que eu vou usar. Não vou usar a biblioteca Time agora, mas só por desencargo de consciência, né? Se eu porventura for usar no futuro, já deixo aqui. E venho aqui, colo e vamos ver se esse comando funciona. Funciona. Tirou o print aqui agora. Então a gente sabe que esse comando aqui está funcional. Posso recomendar aqui, né? Uso o scroll do mouse para descer um pouco na página e printa a tela, tá? Agora a minha próxima atitude é encontrar o botão do meu Telegram. No caso, se você está utilizando o WhatsApp Web, provavelmente se você fixar o WhatsApp Web, ele vai ficar aqui, tá? Você vai poder tirar print, etc. Ou se você usa pelo navegador, de todo jeito você vai ter que fazer a sua automação, tá, pessoal? Você vai precisar identificar qual é a coordenada de uma nova guia. Aí você tem que digitar o link do WhatsApp Web, aguardar alguns segundos, né? Clicar no contato ali da tela que você queira mandar e fazer toda a sua automação personalizável, tá, pessoal? O mais interessante dessas atividades é que é para sua necessidade. Você não vai utilizar o mesmo código que eu, tá? Então, vamos lá. Eu poderia, com esse arquivo aqui, né, que eu já criei só para achar coordenadas, eu poderia simplesmente achar a coordenada do Telegram, aquela coordenada bruta x e y, né, e mover meu mouse até aqui. Mas como a gente está na aula de detecção de imagem, deixa eu provar para vocês que isso pode ser feito com qualquer imagem e vamos utilizar, né, o Python para ir em direção com o ponteiro do mouse até o meu Telegram com detecção de imagem, beleza?
Então eu venho aqui, quero tirar um print do Telegram. Perfeito. Vou salvar na minha área de trabalho. Vou chamar de Telegram, botão, salvar e tá lá. Agora eu copio, colo no meu diretório raiz, ok, e ele já está aqui, beleza? Agora eu quero fazer a detecção e dar um clique no meu ícone de Telegram. Não é o Edge, tá? É o Telegram. Então vamos digitar o comando, o arquivo, o nome do arquivo do Telegram com a sua extensão, que é PNG. Telegram botão, PNG, tal, e etc. Eu quero ver se isso aqui está funcionando sem executar todo esse código aqui que eu já tenho, tá, pessoal? Para não perder tempo. Então, eu simplesmente copio esse trecho de código, vou lá nos testes específicos e testo isoladamente aqui, tá? Vamos ver se funciona. Não funcionou. Por algum motivo, o Python está perseguindo esse ícone, tá? Vamos colocar um 0.9, né? Aumentar a confiança. Perfeito. Perfeição. Então funciona direitinho. Só a confiança mesmo, o valor da confiança ali que eu tive que aumentar, tá? Então 0.9, né? Depois de dar um clique, eu quero que o Python dê um respiro para que o meu computador consiga abrir o Telegram, né? Se eu tivesse um computador com um processador menos eficiente, né? Que tenha um menor desempenho, eu teria que aumentar esses segundos mais ainda, teria que aumentar esse respiro mais ainda. Então vai dar necessidade da sua máquina, tá? Aqui eu vou utilizar 2 segundinhos, beleza? 2 segundinhos. Tá, então deixa eu ver. Por enquanto, vou comentar. Identifica o Telegram e move o ponteiro do mouse até ele. Depois clica e espera 2 segundos. Então, deixa eu ver aqui, pessoal, mecanicamente, o que deve ser feito assim que eu abro o Telegram. Ok, eu devo movimentar o ponteiro do meu mouse até a conversa da minha namorada, tá? Então, deixa eu achar as coordenadas para isso. Executei aqui, rapidamente eu vou, deixo o meu mouse aqui paradinho. E as coordenadas foram de 773 e 262, beleza? Já utilizei, né, esse comando, então aqui eu utilizo de novo, porém obviamente com outras coordenadas, 773 262, duração de 1 segundo mesmo, e eu dou um clique, né, que eu quero clicar na conversa dela. Vai até a conversa da minha namorada e clica, beleza? Deixa eu fazer um teste mecânico aqui para ver o que deve ser feito depois de eu clicar. Deixa eu ver se perfeito. Quando eu clico, já me habilita a conversar, então provavelmente já posso dar Ctrl V. E eu vou dar Ctrl V. Vou esperar um pouquinho, né, para o Telegram carregar aquela miniatura da captura de tela. E o Python não ser tão afoito, né? E depois de esperar uns 3 segundinhos eu aperto Enter. Então, vou precisar dar Ctrl V, então vou utilizar a hotkey, certo? Depois de dar Ctrl V, eu quero que o Python respire um pouco para que o Telegram carregue aquela tela
que eu tirei print. Então, time.sleep 2 segundos já deve ser suficiente. E, finalmente, pressionar a tecla Enter. Beleza? Para enviar de fato a mensagem. Então, aqui eu coloco Windows Print Screen. Opa! Aqui eu me esqueci que não é uma nova captura de tela, né? Eu dou Ctrl V para colar a imagem, tá? Então, CTRL, Ctrl V, beleza. Colo a imagem, espero ela carregar por 2 segundos e pressiono Enter. Então, galera, vamos ver se esse código funciona, tá? Vou apertar aqui para rodar e vamos esperar. Opa, aqui eu já errei, né? Eu não deveria deixar o Edge aberto, ele precisa estar fechado, porque a minha automação considera, partindo a origem, né, do código considerando o Edge fechado, então nada mais justo do que começar com o Edge fechado. Vamos lá. Pronto. Então, ele abriu o Edge, já não estou mais com as minhas mãos no teclado e mouse, tá? Tá executando tudo sozinho. Beleza. Esperou 3 segundos, desceu a página, tirou o print. Tirou o print muito rápido, inclusive, né? Foi ali para minha namorada, não deu tempo de dar Ctrl V. Perfeito. Acho que eu já percebi aqui, galera. Vocês percebem que ele só saiu um V aqui? Isso me diz que a transição para o Ctrl V foi muito rápida, tá? Então eu vou respirar aqui, né? Vou respirar por 2 segundos. Porque assim que eu clico na mensagem, ele já está dando Ctrl V. E talvez o Telegram, a nível ali de milissegundos, não tenha nem aberto ainda o chat com a minha namorada e ele já está dando Ctrl V, entende? Então eu preciso respirar aqui antes. Fora que eu também não gostei muito do tempo da captura de tela. Eu achei que essa captura de tela pode ter um delay. Então também vou colocar um delay aqui, tá? Um delay de 1 segundo. Usar o scroll do mouse para descer um pouco na página. Dá um delay de 1 segundo e printa a tela, tá? Aqui também cola a imagem, espero ela carregar por 2 segundos. Espero 2 segundos. Cola a imagem, espero mais 2 e pressiono Enter. Pronto. Agora o nosso código deve estar funcionando muito bem, tá? Vamos testar e ver se está do nosso agrado. Beleza, já não estou mais com as mãos no teclado nem no mouse. Está executando aqui tranquilamente. Vamos cruzar os nossos dedos. Perfeito. Ok. Foi no chat. Espera um segundo. De alguma forma, ele não... Parece que ele não apertou Ctrl. Deixa eu ver se a minha tecla tá certa aqui. Opa, galera, não é CRTL, é CTRL. CTRL é Ctrl. Eu tinha digitado aqui errado, tá? Por isso que não funcionou. Beleza, vamos fechar. De qualquer forma, foi bom, né? Que aí o programa fica perfeito. Vamos testar mais uma vez. E é assim, galera, é teste por cima de teste, bateria de estresse por cima de bateria de estresse. Programar é assim, tá? Perfeito. Tirou o print, foi no Telegram, aguardou um pouco, foi na mensagem da minha namorada, aguardou um segundo, colou, aguardou, apertou Enter. Parece que o Enter não funcionou. Parece que o Enter não funcionou. Vamos ver aqui. Claro que o Enter não funcionou. A gente
né? Eu não coloquei o comando de apertar Enter, né? Então vamos ver aqui um comando para apertar o Enter. Perfeito. Agora sim, o nosso código deve estar totalmente pronto. E é assim mesmo, tá, pessoal? Na prática vocês vão ver que às vezes se estressa um pouco programar. A vida de um programador. Ok. Essa parte a gente tranquilamente está passando, né? Tirou o print, abriu o Telegram, esperou um pouco, foi na conversa, esperou um pouco, Ctrl V. Isso. Perfeito, pessoal. Perfeito. Então você viu aí que a imagem foi enviada para minha namorada e o nosso programa está concluído com sucesso, tá? Espero que essa aula tenha sido muito proveitosa para vocês. Como vocês podem ver, até eu que já tenho uma experiência com esse conhecimento, né, com automação, é, às vezes eu preciso testar, às vezes eu preciso digitar, redigitar, consertar várias coisas, tá? Porque a gente não consegue ter uma precisão de como o código vai ser logo que entendemos o que queremos fazer. Não, a gente vai fazendo e à medida que o nosso código vai crescendo, a gente vai ajustando os erros, fazendo as modificações necessárias para que tudo funcione. E aqui, no nosso caso, a gente já atingiu o nosso objetivo, beleza? Então, galera, espero que vocês tenham curtido bastante essa aula e nos vemos na próxima, tá? Tamo junto, muito obrigado. Tchau, tchau.